Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está assistindo a TVI, tá? Seja muito bem-vindo, pessoal, a mais um episódio do Café com Poesia e Cinema. Eu sou o cineasta Vitor Augusto Xavier, estou aqui para dar para vocês o melhor da cultura, o melhor da arte, o melhor da literatura e, por que não, o melhor também da nossa carreira, né? Da nossa carreira cultural, tanto com o cinema, com a poesia, quanto também com o café aqui, porque o café não pode ficar de fora. Hoje é um episódio muito especial, não só porque é o episódio 31 e 13 é o meu número da sorte, mas também porque hoje nós temos o retorno do poeta Ademilton Batista e um convidado especial. Tá bom? Então, seu Ademilton Batista, muito bem-vindo, e Jefferson Braga, muito bem-vindo também. Já já a gente vai apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Então, por favor. Bom dia, telespectadores. É um prazer sempre estar aqui de volta. Eu tenho quase um mês, se eu não me engano, né? Tem quase, eu estava quase indo buscar você lá. Sem poder aqui comparecer, mas a causa é nobre, né? Estou cuidando da minha esposa, meu amor, então tudo vale a pena. E a vida é assim, né? Cheio de imprevistos. Mas eu estou de volta, vou voltando aos poucos, como você já anunciou aí. E hoje realmente nós temos um convidado especial. Esse programa também é especial. E ele já, Vitor vai aqui apresentar ele. E a novidade, né? Eu e o convidado, fomos eleitos os novos imortais da Academia Alita. Já a gente também vai falar já sobre isso aí. É isso aí, olha, vamos começar com chave de ouro apresentando o nosso convidado, que é o Jefferson Braga, pessoal. Ele é professor e é advogado e o mais novo membro da Academia Itabunense de Letras. Então, Jefferson, muito bem-vindo ao nosso programa e, por favor, sinta-se à vontade aí com as câmeras para se apresentar, tá? Olá, Vitor, Ademilton, muito agraciado pelo convite feito. Estamos aqui, né, num dia significativo, como muito bem destacado por vocês, para poder ter esse bate-papo e, em certa medida, apresentar algumas ideias ligadas às letras de Itabuna, né? Eu costumo dizer que a construção do imaginário é feita pelaquilo que os poetas, desde sempre, faziam, né? A gente não pode esquecer de Homero, fazendo uma referência histórica e filosófica também, né? Que é uma das áreas que eu atuo e gosto de, muitas das vezes, trilhar. E Homero tinha esse ofício pedagógico. Então, todo imaginário da cultura grega está pautado com os escritos de Homero, né? Então, a gente nunca pode esquecer disso. Então, quando se tem, por exemplo, um conhecimento sistematizado, o famoso logos grego, antes disso tinha lá toda a construção de instrução feita pelos poetas. E aqueles que acreditam, os poetas sempre foi o intermediador, o Hermes, né? Aquele que seria a boca dos deuses para os meros mortais. É isso mesmo, inclusive tem um Hermes Trismegisto, né? Que é um autor, mas uma junção de vários Hermes, né? Então os gregos e principalmente os egípcios, eles tinham essa conexão realmente com o alto, com os deuses, né? E você colocou muito bem. E Homero, eu sou um fã de Homero, sou suspeito em falar, tá? A Guerra de Troia, para mim, é um dos mitos mais empolgantes e mais aventurescos, né, da história. E a filosofia é realmente algo espetacular, não só em termos históricos, mas também agora trazendo para o nosso contexto aqui. E vamos colocar, por favor, meu querido diretor de imagens, Cássio, a imagem bonita, belíssima que a Alita fez para o nosso querido Jefferson, tá? A imagem em homenagem à eleição dele. E vamos também ver aqui a imagem do nosso querido poeta também. Mas vamos fazer um brinde antes, não é? O café já está servido. Senão esfria o café, né? Então vamos servir o nosso convidado. E aqui é café mesmo ao vivo, tá? Esse é o único programa da TV brasileira que tem cafezinho ao vivo. O Café com Poesia e Cinema, sua visita e a nossa eleição na Alita. Muito feliz. Parabéns, Alita. Parabéns a todos os seus membros aí. Com certeza.
Inclusive aqui na TVI nós temos a Raquel Rocha, um grande abraço para ela, que é a presidente hoje da Alita, tá, pessoal? É nossa colega aqui da TV. E temos também um membro, né, um confrade aqui, que é o Rafael Gama, tá? Não vamos esquecer, então, um abraço grande para eles. Estamos vendo aí na tela agora a homenagem, né, que a Academia Itabunense de Letras fez ao nosso querido amigo Jefferson, que agora é confrade, né? E agora estamos vendo aí a homenagem ao meu pai, Ademilton Batista Santos. Que dia, que homenagem, que momento, né? Para vocês dois que estão vivendo aí algo único, algo que não se repete e vai transformar vocês em duas pessoas imortais, dois seres imortais, né? Assim como os deuses da antiguidade. Para mim é uma honra, né? Um privilégio realmente estar na Alita. Eu sempre admirei a Alita pela competência, né, do trabalho que exerce através da sua presidência e assim, venho acompanhando já há muito tempo, mas nunca tive assim, a oportunidade da gente se aprofundar um possível ingresso na academia, porque aqui tem outra academia também, aqui em Itabuna. E eu já pertenço também a algumas academias aqui fora da Bahia, né, já citada aqui nos programas passados, mas estava faltando alguma coisa, né, e esse convite ele veio a calhar, né? E se concretizou, graças a Deus, graças ao apoio de toda a presidência, de todos os seus membros que foram lá votar, né? Então eu fico muito lisonjeado por esse ingresso, né? E isso aqui a gente vai falar um pouco mais sobre a Alita. Agradeço aí a nossa presidente, né, e com Freira. Então vamos seguir aqui com a entrevista com o nosso convidado aqui de honra também de hoje, e também alitano, né? Então fale um pouco mais aí da sua vida, do que é que você realmente faz, quais são os seus anseios, se você o que você apresentou aí para a Alita, né? Para esse exercício aí literário que a gente vai ter esse desafio, né, para fazer, mas eu acredito que Deus vai nos orientar, né, o nosso caminho, porque eu também acredito que tudo está escrito, e quando a gente se propõe a fazer algo nobre, as coisas fluem, né? Então, conte um pouco aí da sua vida para que as pessoas que estão aqui nos assistindo, o nosso público, e também agora o mundo literário que vai nos acompanhar de perto, sobre a sua história, sobre a sua trajetória até aqui. Maravilha, Ademilton. Como foi anunciado pelo Vitor, eu tenho formação jurídica, né? Eu sou advogado, militante, atuo como advogado aqui em Itabuna. Tenho formação em filosofia também. Tenho uma pós-graduação em epistemologia e fenomenologia na área de filosofia. Tenho uma especialização na área de direito constitucional e tenho um mestrado na área de economia regional e políticas públicas aí pela UESC. Veja que meu currículo é um pouco eclético também, viu? Né? Eu transito tanto nas questões que é aquilo que eu gosto, né? Mais teóricas e mais propedêuticas, sim, como também as áreas, a gente poderia dizer, das ciências sociais aplicadas, né? Como sim, a própria economia, que é uma área também de interesse. Eu tenho dentro do meu desenvolvimento, né? Fui professor por cerca de 10 anos, aí, professor universitário, dei aula em 2 faculdades aqui da nossa região, além de dar aula também em pós-graduações em faculdades também aqui de Ilhéus, de Conquista, Salvador. E a minha trajetória, ela tá ligada, né, à produção. Eu costumo dizer, até conversando com o Vitor dias atrás, eu sou um advogado que me considero muito mais filósofo, e muitas das vezes, né? E por conta disso, essa cabeça de filósofo, você acaba se prendendo e se preocupando com questões principiológicas que muitas das vezes passa desapercebido por muitas pessoas, né? Por muitos olhares. E esse olhar um pouco mais rigoroso, que é aquilo que eu entendo enquanto filosofia, né? Veja que talvez essa separação das ciências e das letras, como nós conhecemos hoje, se deu de forma mais
mais próximo, né? Mais para o modernismo e tudo mais. Mas tudo antes era filosofia. Então, sim. aquilo que Homero fazia era filosofia. E era então, uma ciência, até para os gregos era ciência, né? E eu entendo filosofia nessa precisão da palavra enquanto pensamento rigoroso. Então, se você se esmera com rigor para produzir uma poesia, você está fazendo filosofia. Então, filosofia não é reproduzir pensamentos de outras pessoas. Filosofia, como sempre foi, é o pensamento rigoroso. É você buscar a essência, buscar o fundamento, buscar o pressuposto. Então, essa minha cabeça de filósofo me faz, muitas das vezes, na área jurídica, na qual eu atuo também, muitas das vezes, ter esse diferencial. Que hoje, com o profissionalismo, as pessoas tendem a desprezar questões principiológicas, né? E, por exemplo, na minha experiência enquanto professor universitário, eu gostava muito das disciplinas propedêuticas, aquelas disciplinas que era pressuposto para outras disciplinas. Então, eu ensinei muito teoria do direito, introdução ao estudo de direito, filosofia jurídica, né? Então, são as disciplinas que dão suporte para que se construa o edifício do conhecimento. E talvez por conta dessas inquietações, me foi feito, né, o convite para submeter o meu nome à eleição da Alita. Então, como a Ademilton muito bem destacou, eu também tinha e tenho uma admiração profunda, né, pelaquilo que a Alita faz na nossa região. Todos os integrantes que ela compõe, né, são pessoas de grande envergadura intelectual. Então, muitos deles eram pessoas que eu admirava pessoalmente. E hoje me sinto extremamente lisonjeado pertencer a essa confraria e ter aqui ao meu lado meu mais novo amigo e confrade Ademilton. Com certeza, é um prazer estar com você e todos os alitanos. Já conheço alguns, inclusive, de convivência pessoal e assim ao longo dos 13 anos, né? Dos últimos 13 anos. Então, assim, para mim vai ser um convívio agradável. Eu tenho um projeto muito bacana, pioneiro aqui na região. Então, só tem mais 4 espalhados aí pelo país. Então, eu me sinto lisonjeado, tá? Meu projeto aí vai ser colocado em prática, que é um desejo meu antigo. Que é a poesia que cura, né? Poesia que cura. Então, são poéticas em hospitais, creches, abrigos. Isso, era uma ideia minha no passado, quando nós criamos o projeto Café com Poesia e Cinema, de fazer isso aí, mas nunca tivemos assim uma oportunidade. Talvez faltou mão de obra, né, para poder a gente executar isso aí. E agora eu vou contar com a ajuda da Alita. Levei essa proposta para a Alita e nós vamos trabalhar junto. E você também está convidado, né, a participar. Fazer parte dessas nos hospitais, nas creches, nos abrigos, porque o ser humano ele precisa ouvir, né? Ouvir palavras boas, palavras que elevam a nossa alma. E eu passei isso na prática, né? Depois da vacina, já contei aqui o episódio que aconteceu comigo. Exatamente. Que eu voltei das cinzas, digamos assim, porque uma coisa é você estar lá, você entrar nisso aí, e outra coisa é você sair. Graças a Deus, o meu trabalho, o meu ideal, o meu propósito foi ouvido lá nos céus. E eu saí das cinzas e eu senti lá na pele o que é solidão, o que é você estar solitário num leito do hospital, esperando uma palavra amiga de um parente que muitas vezes não pode ir lá visitar você, né? Por causa de vírus, bactérias, essas coisas, o próprio regulamento dos hospitais. Isso nos hospitais. Sem contar com os abrigos. Tem muita gente abandonada pelos seus próprios familiares. Recentemente tivemos aí o documentário do Abrigo São Francisco. Exatamente. A gente viu, eu vi você editando isso aí, eu me emocionei várias vezes, as cenas. Então, assim, a gente viu isso aí na prática. Então, é um projeto que eu acredito, que eu espero que seja realmente bem sucedido, né? Com a ajuda de todos. Vai ser, com certeza, capitaneado por você e também tendo grandes e sábios parceiros, né, por detrás. Não só da Alita, mas também de outras esferas da nossa sociedade. E Jefferson, nós estávamos conversando outro dia sobre destino, sobre sincronicidades, né? Sobre coincidências e como talvez a vida pode não ser um mero acaso, mas tudo está conectado.
tudo tem um propósito de ser, como os gregos antigos, os egípcios antigos acreditavam, né? Tudo depende da vontade dos deuses e dos céus. E eu gostaria de te perguntar uma coisa: você já assistiu o filme 2:22, Encontro Marcado? Você gosta de cinema? Vitor, eu adoro cinema. Inclusive, uma das disciplinas transversais, eu diria assim, né? Na verdade foi um curso que teve até lá no UESC de filosofia e ciência, né? Perdão, filosofia e cinema. Eu gosto de fazer análise de filme, essas coisas, né? Esse filme especificamente está no meu portfólio para poder assistir. Eu não assisti ainda, por conta das inúmeras demandas, mas é um filme que eu tenho um interesse de assistir. Olha, e é um filme assim especial porque ele fala sobre sincronicidade, né? Sincronicidade, pessoal, foi um termo criado por um psicanalista. Inclusive aqui nós temos a Raquel Rocha, que ela também exerce a psicanálise, né? Que foi o Carl Jung. Vamos colocar uma imagem, Cássio, do Carl Jung aí para os nossos telespectadores verem a pessoa que criou esse termo. Ele foi um grande psicanalista, um grande cientista do pensamento humano, e ele descobriu que entre as coincidências do nosso cotidiano podem haver sincronicidades, podem haver sentido. Ou seja, a sincronicidade é quando você tem a coincidência aliada a um significado, né? Aliado a um propósito pessoal, a um sentimento. Então, é aquela pessoa que você pensa e ela te liga logo em seguida. É a data do seu aniversário que você vê numa placa de carro, você vê numa propaganda. É um assunto que você está pensando e logo aparece na televisão. Então, são essas sincronias da vida que a gente simplesmente não entende. A gente se pergunta, bom, será que isso daí, alguém mandou isso? É o universo que está tentando se comunicar? É uma ressonância, né, quântica da nossa realidade? Ou é uma mera coincidência do acaso? Essa é a proposta do filme 2:22, Encontro Marcado, que a gente vai estar vendo algumas imagens. É um filme muito bom, pessoal, dirigido pelo diretor Paul Curry, que é um australiano muito talentoso. Foi um filme lançado em 2017. E ele conta aí com a atuação de duas grandes estrelas, que é o Michael Huisman e a Teresa Palmer, tá? É um filme que tem um plot, tem ali uma sinopse aparentemente simples. Um casal que se conhece, acha que está destinado a ficarem juntos, mas algo não está certo. O homem, né, interpretado ali pelo Michael Huisman, parceiro masculino, ele percebe que tudo está sincronizado e coincidências começam a levar a um destino conflituoso, a um destino que ele não entende, em companhia ali da sua parceira. E é um filme que convida a gente a se perguntar justamente isso. Será que aquela pessoa que eu estou conhecendo, ela realmente é apropriada para mim? Será que o destino está colocando a pessoa certa no meu caminho? Então, ele faz papel de um gerente de tráfego aéreo, né, que observa padrões nos horários, nos acontecimentos e principalmente aí no amor, tá? 2:22 é um filme muito convidativo, é um filme que eu sugiro que todos vocês assistam, está disponível inclusive no YouTube. E vamos assistir algumas imagens dessa obra muito bacana que eu trouxe aqui especificamente porque hoje é um dia que a gente está falando aqui sobre coincidências. E coincidências com significado. Vamos ver algumas imagens em companhia aí do nosso queridíssimo Jazz, tá?
E um detalhe, esse filme, pessoal, ele se passa em Nova York, mas é uma Nova York reconstituída, tá? Ele foi filmado, na verdade, em Melbourne, na Austrália, e o diretor conta aí com a criatividade e o talento da sua equipe para recriar todo esse ambiente nova-iorquino. Então, eu assisti e eu diria, é Nova York, mas na verdade é Austrália, tá? Então fica aí a dica de filme de hoje, tá? 2h22, encontro marcado, um filme que fala sobre coincidências. E por falar nisso, nós temos uma grande coincidência aqui hoje, tá? Hoje é dia 7. E hoje estamos aqui com o nosso convidado Jefferson, que tem como seu lema, o seu número da sorte, o 7. E hoje é o episódio 31. 13 é o meu número da sorte. É muita coincidência, né? E no dia 4, que nós nos encontramos pela primeira vez, nos conhecemos, né? É o número da sorte do nosso queridíssimo. É um dos, né? Um dos números da sorte. E esse número me carrega na minha numerologia, né? E tanto que eu vou ocupar a cadeira número 4, nós combinamos número isso. 4. Tivemos essa... E o que é interessante é que as coincidências da vida, né? Ele prefere a cadeira 37. E eu iria escolher da minha preferência a número 4. E acabou dando certo, ele me propôs, vamos ficar assim, tá ótimo. Olha aí. Então fica aqui a pergunta para vocês dois. Vocês acham, né, que tudo isso que está acontecendo é realmente uma orquestra do destino que está levando vocês a um propósito maior? E que tudo na vida pode não ser uma breve coincidência? Pode responder primeiro. Vitor, assim, eu inaugurei a minha fala conectando com as suas provocações, né? Trazendo uma referência, a gente poderia dizer, mais antiga sobre a produção do conhecimento, né? Que seria aquilo que os gregos fizeram. Mas eu, enquanto um genuíno cristão reformado, eu entendo que todas as coisas estão sob o domínio. Claro, os gregos entendiam sobre o domínio dos deuses. Eu entendo que todas as coisas estão sobre o domínio do Deus na qual eu professo. Então, para mim não existe meras coincidências. O que normalmente acontece é que nós, por conta das diversas circunstâncias da vida, temos perdido essa calibragem com o ser transcendente. E aquele que talvez, como eu, né, entende que o ser transcendente, a conexão é com Deus, pode fazer essa conexão com outras divindades, né? E não há problema nisso, no sentido de fazer, né, de ação, de conexão. Mas me parece que existe esse padrão, e esse padrão é muito próprio do ser humano, de buscar aquilo que é o incerto. E normalmente se projeta essa incerteza para o campo dos deuses, né? Então os gregos tinham muita facilidade e tranquilidade para poder entender isso. Quando você falou, eu me lembrei, eu gosto muito da passagem lá do filme Troia, quando um menino, ele interpela Aquiles, dizendo que o guerreiro que Aquiles ia disputar, ia guerrear, ia lutar, que ele, era, né? Muito maior que ele. Eu lembro dessa cena. E aí o menino fala, se fosse eu não o enfrentaria. E a resposta de Aquiles é uma sacada fantástica, que eu gosto muito dessa passagem. Ele vai dizer, por isso que você nunca será lembrado. Não sei se você lembra dessa passagem. Lembro muito bem. Então veja, gosto muito Aquiles, ele escolheu ter o seu nome ecoado na eternidade, né? Nos cantos, na poesia, do que ficar oculto nas coisas corriqueiras do dia a dia. E muitas das vezes nós não nos colocamos nesse lugar por um certo acovardamento, ou um acanhamento, né, daquilo que é o inesperado e é supostamente um incerto. Nós temos uma necessidade muitas vezes de tentar controlar muito as coisas, né? Porém, como seres falíveis que somos, nós não controlamos nada. Não. E aí cabe a nós ter essa sensibilidade de interpretar os sinais que estão postos. Então, aqueles que não entendem que somos meramente matéria e as coisas se resumem somente na questão material, tem que ter essa sensibilidade de conexão com a vida, que não há separação de vida material e vida espiritual.
eu entendo que existe uma só conexão. E por conta desses inúmeros afazeres nossos, a gente acaba perdendo esse feeling, né? Essa sensibilidade para poder interpretar aquilo que as pessoas jogam como meras coincidências. É como se fosse um sentido oculto ali que está com a gente, mas por conta das atribulações e até de sistemas de crença, né? A gente desde pequeno é educado a acreditar em algo e que na verdade pode não ser bem assim. A realidade, ela faz essas provocações para a gente, manda esses sinais, essas horas repetidas, essas sincronicidades que nada mais, nada menos que o Jung dedicou anos da sua vida para poder tentar entender. E ele não entendeu por completo. Ainda ficou ali uma perguntinha para o acaso, para o mistério. Na verdade, o grande, né? O grande que você citou em relação a Aquiles, esse grande, ele está representante em todas as nossas ações no dia a dia, do cotidiano, né? O grande é o desafio. Então, quando você está predisposto a desafiar essas dificuldades que você tem do dia a dia, você está pensando muito mais do que o próprio grande, que é o obstáculo, tá? E isso é que estimula você a criar forças para enfrentar essas barreiras, né? E o interessante que você perguntou aí a mim também, e esse desafio eu me lancei, tá? A esse grande, a esse mistério que a gente está aqui conversando sobre isso, onde tudo parece que está interligado, que está escrito que vai acontecer, mas a gente precisa dar aquele empurrãozinho para que as coisas venham até a gente. Inclusive isso, né? é até bíblico, né? Bíblico, faça a sua parte que eu te ajudarei. E eu tenho um texto. Ela faz ali um pouquinho, mas ela espera também que você faça. E eu tenho um texto que foi justamente onde se deu a minha mudança ali. Eu não lembro exatamente quando foi que eu escrevi esse texto, que ele inclusive foi tema de abertura de um evento lá em Recife, lançamento de uma antologia que nós participamos, Luso Brasileira, e participantes também vários poetas, escritores de 7, se não me engano foram 7 ou 11 países lusófonos, né? E que é o espelho. Eu gostaria de ler esse espelho para ilustrar o que você me perguntou e que nós estamos tratando desse assunto aqui, do grande, né? Maravilha, vamos em companhia inclusive de uma música orquestrada aqui para a nossa audiência ter a melhor experiência. Esse texto, ele está aqui nesse meu livro, no primeiro livro, né? Porque ele foi premiado também, eu participei com ele de um concurso lá em São Paulo da Academia Saltense de Letras e fui selecionado, e esse texto hoje ele está em acervo, né, lá na academia. E o texto é Espelho. Espelho amigo, venho despedir-me, agradecer-te e cumprimentá-lo por ter sido eu tanto tempo, a metade do que eu era antes. Olho-te daqui, não me vejo mais. Somente tu que aí estás. Por isso sigo, deixo contigo o passado que fui. Dele nada posso levar. Desse lado não devo mais estar. Tornou-se pequeno para nós dois. Há tempos, tu foste meu amigo, o abrigo que precisava até o despertar. Do lado que eu estou agora, serei um explorador de mim mesmo. Sozinho seguirei. Ilustrando o que eu acabei de falar, esse texto, ele foi assim, meu estupim. Eu cheguei ao topo realmente daquilo que eu não suportava mais dentro de mim e eu precisava me renovar. Então, eu me olhando no espelho, estava barbudo, estava assim, desprezado de mim mesmo. Não é que a vida estivesse me desprezando, eu estava aceitando isso. Então eu resolvi, olhei para ele e falei: você fica aí e eu saio. Eu vou seguir o meu caminho sozinho, sem você. Muito obrigado e tchau. Me despedi dele, fui embora, fechei a porta e saí. Olha só. E assim começou a minha história, por isso eu estou aqui, né? E vamos continuar.
Pessoal, estamos chegando infelizmente ao fim do nosso quadro. É um quadro curto de 30 minutos, mas vamos encerrar aqui com chave de ouro, tá? Ainda falta ali 6 minutos. Eu gostaria desses 6 minutos aí. Conversar um pouco mais com o nosso convidado especial. Eu gostaria desses 6 minutos, você falasse um pouco sobre Adonias Filhos, que é o patrono, sim, né, da nossa academia agora. Bem né? lembrado. Inclusive, existe uma coincidência. Eu vou deixar que você fale sobre esse trabalho. Mas antes, eu gostaria de agradecer, já que nós temos só 6 minutos, vou encerrar aqui minha participação para que você continue. Agradecer ao nosso confrade Ciro de Matos, um ícone da literatura regional itabunense, e ele me presenteou, tive o prazer dele me presentear com esse livro, que A Mulher que Virou Beija-Flor e Outras Crônicas. Eu estou lendo ele, muito bom por sinal, né? Não podia ser diferente, né? Nosso Ciro, ele é magistral. Eu participei de nós, né, participamos de um evento lá no Adonias Filho, e as poesias deles foram transformadas em músicas por um músico que cantou lá, fez muito bom, vai ficar a tema para o outro programa, tá? Então um abraço aí, Ciro de Matos, meu apreço a todo o seu trabalho, me inspiro nele também para seguir em frente. Um grande abraço para Ciro de Matos, viu? Que mandou por correio a moda antiga. Eu gostei muito desse gesto, viu, Ciro? E também vou, assim que meu pai terminar o livro, vou ler ele também. Olha, só completando aqui, claro. E foi autor vencedor do prêmio Casa das Américas de 2023. Um escritor realmente premiadíssimo, muito bom, a história dele, muito boa e incentivadora. E vai ser colega de vocês aí nessa jornada. Sim, nós vida, vamos conviver lá. Olha, existe um livro que é esse aqui, o Adonias Filho, A Força da Terra, que é da autora Ludmila Berthier, uma grande jornalista, que é sobrinha neta de Adonias Filho, tá? Pessoal, Ludmila vai estar com a gente no projeto que nós estamos filmando sobre Adonias Filho. A primeira cinebiografia do escritor, interpretada pelo nosso poeta, Ademilton Batista, que vai ser lançado em dezembro desse ano. Nós estamos em produção. Um abraço para a Ludmila. E olha, tem uma sintonia aqui, tem uma sincronicidade envolvendo Adonias e ele, que vai muito além da aparência, tá? Você pode observar que ele se parece com Adonias, né? Os dois começam com a letra A, AD, né? E tem também uma outra coincidência, que é o seguinte: Adonias, ele teve um momento na vida dele que foi o primeiro momento chave para ele se conscientizar que ele era realmente alguém diferente, era alguém especial, que foi aos 7 anos. Adivinha a idade que o nosso poeta também teve essa lucidez? Aos 7 anos. Então, eu diria que eles estão destinados a realmente se cruzar no cinema, tá? Ele está destinado a interpretar Adonias Filho, assim como esse encontro de hoje também estava pré-escrito pelo destino, pelo bom destino. Então, vou deixar aqui o nosso convidado especial finalizar aqui o nosso programa de hoje em homenagem a essa grande parceria aqui, esse grande momento. Então, Jefferson, por favor, fique à vontade para deixar uma mensagem para o nosso público e se despedir também do nosso quadro de hoje. Vitor e Ademilton, agradeço novamente aí o convite, né, feito. Estou sempre à disposição, assim que surgir aí novas pautas, pode me convidar que estarei à disposição. Pode ter certeza que iremos chamá-lo novamente. Aproveitando aí a leitura do texto, do poema, né, do nosso poeta Ademilton, O Espelho, quando ele estava fazendo a ecoação da sua poesia, e eu fiquei aqui a pensar, né? Certa feita, um ex-professor meu, hoje amigo, acho que é bem conhecido de todos aqui da região, o Piligra, sim, ele, vendo as minhas inquietações, né, ele perguntou para mim se eu não queria ser um poeta. Olha que interessante, né? E aí a gente ficou a conversar e ele brincava, né, que querer ser poeta não é para todo mundo. Então existe um derramar, como os gregos achavam, entendia, e até fazendo referência a Platão, né? Então Platão lá na República vai dizer que os deuses distribuía, de acordo com a correspondente alma, habilidades. Então nem todo mundo pode
por conta da disposição da sua própria alma. E o ser poeta não é para qualquer um, né? Então, me parece que Certamente. o próprio livro do nosso poeta, que é Ademilton, né, Vencendo o Tempo, é a vida dele. Então, o que difere essa sensibilidade poética é a tradução daquilo que a pessoa é em letras, né? E aí, Exatamente. eu acho que talvez isso acaba fechando, né, a própria compreensão daquilo que nós discutimos no dia de hoje. E repito novamente, né, aquilo que muitos joga na vala do acaso, nós sabemos que existe uma sincronia e basta que nós tenhamos essa sensibilidade para poder interpretá-la. Às vezes pode passar realmente desapercebido por conta da nossa fragilidade humana, né, de não ver as coisas com precisão e buscar o fundamento, né, o pressuposto das coisas. Porém, acho que o desafio de melhoramento nosso a cada dia é ter essa devida conexão para que nós venhamos ser pessoas melhores, né, neste mundo. Maravilha, maravilha. E, poeta, por favor, se despeça aqui do público. Eu diria que poesia é tudo aquilo que a gente predispõe a fazer no dia a dia, com sensibilidade, com carinho e com amor. Meu até breve, né? Até o próximo programa. Me despeço aqui, passando o bastidor para você. Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado, meu pai. E, Cássio, vamos fechar o programa com aquela imagem 22 e 22. Está em homenagem aí às coincidências das últimas semanas, dos últimos dias, dos últimos anos e da nossa vida como um todo. Um abraço a todos vocês. E que 22 também está relacionado à minha numerologia, o 11 e o 22. Olha aí. Um abraço a todos. Não podia ter trazido um programa, um filme melhor. E até o próximo programa. Tem uma semana com muito café, muita poesia e muito cinema. Até mais. Até mais.